Pronto, eu vou colocar aqui para apresentar. Então, mais uma vez, né, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Céu e Inferno, né? É um livro que compõe o Pentateuco da doutrina espírita, e a gente sempre vai se apoiar em outras literaturas, né, como o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, e também qualquer outra literatura que possa nos auxiliar no entendimento, né, desta obra. E a gente está aqui, né, mais ou menos onde a gente está no nosso roteiro, nós estamos aí falando sobre as penas futuras segundo o Espiritismo, né? Já tivemos uma caminhadinha aí de outros itens. E aqui o que nos aguarda na segunda parte com os exemplos, né? Então, hoje é a aula 36, do capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. E a gente começou a falar sobre essas penas futuras na última oportunidade, né? Na última segunda-feira, que aqui vem trazendo como se fosse as regrinhas, né, tá, para facilitar o nosso entendimento. Se a gente prestar atenção em tudo isso que é colocado, né, nesse Código Penal da Vida Futura, que é a parte que a gente está passando agora, a gente tem todo como deve ser feito o nosso caminhar, né? Então, ele traz aí como Código Penal da Vida Futura. Às vezes a gente até entende assim como uma coisa ruim, né? A gente pensa assim, tem um Código Penal a cumprir. Mas, na verdade, não. A gente vai ver que é muito mais fácil. Acho que a gente às vezes complica muito mais, né, dentro das nossas atitudes do que seguir aquilo que a espiritualidade nos traz, né, como modelo e guia para que nós tenhamos, né, essa vida futura com progresso, com evolução. Então, aqui hoje a gente vai contemplar mais alguns itens, né, desse Código Penal. Então, disse, né, lá no item 7º, que o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se, né? Então, a ideia é de que, à medida que a gente vai, por qual o nosso motivo de estar aqui, por exemplo, nesta noite, né? Quando a gente busca o entendimento, quando a gente busca o esclarecimento, a gente tem a capacidade de ampliar os nossos níveis de consciência, né? Porque a única maneira que a gente tem de se melhorar e mudar é quando a gente toma consciência, né, de que às vezes fiz uma coisa errada e eu preciso corrigir, né? E isso acontece o tempo inteiro com o nosso espírito. Então, à medida que o espírito desenvolve a capacidade de observar a sua realidade, ele começa a perceber com muito mais clareza tudo que diz respeito à ideia da causa e do efeito, né? Por exemplo, eu fiz tal coisa, então essa coisa vai promover uma determinada efeito, uma determinada consequência. E aí é igual aquela história que às vezes eu conto, né, nas palestras. A criancinha vai lá e quer pôr o dedo na tomada. E a mãe vai e fala: não coloca o dedo na tomada que você vai machucar. E ele insiste em fazer aquilo ali, até ele tomar choque. Então, quando ele reconhece aquela ação, ou reconhece aquela consequência daquela ação, ele vê que dói, que machuca, ele não mais vai colocar o dedo na tomada, né? Então, esse processo de autocorreção, ele acontece de uma maneira mais lógica. Então, às vezes a gente até, às vezes, nós paramos, né? De pensar assim, nossa, em outro tempo eu teria uma outra atitude, né? Ou eu teria um outro comportamento. E a gente vai vendo que com o tempo vai passando e quando o esclarecimento ele vai chegando, a nossa maturidade também vem, né, na mesma toada. Dando continuidade, no item 8, ele traz que, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. É muito mais, aqui é mais, né, da lei de ação e reação.
E às vezes a gente fica muito assim preocupado, ou às vezes a gente fica indignado muito com aquilo que nos acontece, porque a gente sempre vai imaginar que é porque a gente está sendo punido, né? É porque, como diz, ó céus, ó azar, né? Sim. E a gente tem que parar, né, desse mimimi, parar de chorar e começar a olhar mais para que isso é consequência da maneira como a gente se comporta, né? Tudo aquilo que nos acontece, acontece para que a gente aprenda alguma coisa. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, tudo aquilo que me ocorre é porque foi provocado por mim mesmo, né? Então, vale tanto para o mérito do bem que a gente pratica, como para o demérito da maldade perpetrada. Então, uma coisa é consequência de alguma atitude, né? Então, desta forma, a situação espiritual não deixa de representar, olá, um somatório de todas as ações boas e más desenvolvidas pelo espírito. E o que é interessante a gente prestar atenção é que isso é dinâmico, né? Então, se às vezes a gente para e pensa assim, na hora que eu for olhar lá, no final das contas, na nossa, digamos, a nossa prestação de contas, vai interessar muito mais esse saldo de coisas boas, né? Porque a gente faz uma apuração de saldo. Igual Santo Agostinho ensina, né? Ele sempre falava assim, faz uma contabilidade do seu dia, se hoje você fez mais coisas ruins do que boas, então quer dizer que amanhã você tem que tirar a diferença, seu saldo está negativo, né? E isso acontece o tempo inteiro com a gente também, né? Então, vale lembrar do Evangelho de Mateus, que está lá colocado. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, quer dizer, a gente tem que sempre fazer essa reflexão sobre aquilo que nos acontece, né? Ontem, Breno trouxe uma fala muito interessante na palestra sobre a questão das nossas reações, né? Como a gente reage. Igual ele fala lá, se toda vez que alguma coisa te acontece, você vai e reage com raiva, então é porque você não está concebendo bem aquilo que está te acontecendo. E reagir com raiva não vai resolver a situação. Então, são atitudes que a gente precisa, né, reconsiderar. E continuando, né, no item 9, ele coloca que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Olha aí do saldo que eu estou falando, né? Você está aumentando débitos. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte. Por quê? Todas as existências são solidárias entre si. Então, aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Então, por isso que às vezes a gente fica pensando assim, para que eu vou adiar, né? Uma evolução que eu posso resolver agora nessa oportunidade que eu estou aqui e deixar para uma outra, ficar procrastinando, né? A gente já tem que ser grato por nós estarmos aqui hoje. E se a gente não tiver uma próxima chance? Ou na próxima chance a gente voltar muito pior do que aquilo que a gente, numa situação muito mais complicada do que a gente tem hoje, né? A gente não está falando da nossa involução, porque isso não acontece. A gente sabe que a gente sempre vai de agora para alguma coisa melhor. O máximo que a gente faz é estacionar. Mas podem nos ser dadas provas muito mais difíceis do que as que a gente tem hoje, né? Então, a oportunidade que a gente tem, né, e essa solidariedade que existe entre as reencarnações, né, vai nos conduzindo com essas características educativas e vai nos mostrando, né, nesse espírito imortal que a gente é, de forma direta, ou às vezes também de forma indireta, que a gente reforce e amplie as nossas experiências positivas, né? E não reincidamos em vivências negativas. Então, aprendi, né? Não vou errar mais uma vez. A gente ter essa consciência. Eu acho que quando a gente adquire a consciência de não errar de novo, incorrer naquela mesma falha, é porque aí realmente você aprendeu, né?
Então, a gente entende que por essa misericórdia divina, a gente vai ter novas chances. Mas o que a gente tem que pensar é, será se a minha próxima chance, né, o meu nível de dificuldade às vezes pode ser muito maior, né? Hoje, ó, para você ver, nós estamos numa condição onde a gente tem uma doutrina que nos esclarece, né? Nós temos aí uma oportunidades dentro da nossa sociedade da gente praticar o bem e às vezes a gente ainda não faz, né? É lembrar lá da historinha que eu contei na semana passada, né? Será se a gente está mais em cima do muro e está deixando, né, a oportunidade passar de fazer algo bom para auxiliar, né? Então, é a gente fazer focar os nossos esforços, então, em ampliar experiências positivas, né? Quer dizer, a gente vai estar aumentando o nosso saldo positivo, né? E como eu falei, se o nosso karma ele é dinâmico, e se eu coloco aí, né, mais experiências positivas, isso pode diminuir o impacto de muitas provações que eu viria a passar, e elas podem ser até amenizadas, porque uma hora essa continha tem que fechar, né? Então, um somatório de coisas boas, com certeza vai me trazer umas formas melhores de passar pelas minhas provações. E o que é interessante? Às vezes, um dos nossos maiores questionamentos que nos faz duvidar é sempre isso, do tipo assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão boa, eu fico fazendo coisas boas, mas só tá dando tudo errado para mim. Aí eu vou parar de fazer coisa boa, então. Às vezes o nosso pensamento é esse, a gente desiste, né, antes de dar certo, como se diz. Então, aqui duas coisas que a gente tem que prestar atenção. A primeira delas, na questão do livre-arbítrio, né, que a gente tem a capacidade de plantar aquilo que nós desejarmos. Nós temos nós não somos marionete de nenhum teatro, né? Então, estamos aqui porque pedimos para voltar, né? Nos foi concedida a oportunidade e nos foi concedida a oportunidade também de escolher os nossos direcionamentos. E não teria razão diferente se acompanhado do livre-arbítrio a questão da justiça, né? De colher exatamente aquilo que plantamos. Então, totalmente coerente, né? O livre-arbítrio com essa justiça divina, que é a nossa condição que temos de escolher o que plantar e de depois colher aquilo, né, que a gente escolheu deixar. E um recado que é importante, que às vezes essa nossa vontade de desistir, se a gente não gosta daquilo que nós estamos colhendo hoje, a gente tem que mudar aquilo que a gente está plantando, né? Então, aquilo que nós plantamos hoje, nossas boas atitudes, né? Às vezes a capacidade que a gente tem de exercer a paciência, de exercer tudo que for, né? Que tiver relacionado com caridade, com benevolência, é para a nossa próxima existência. Quer dizer, eu estou provando aqui agora, né, que eu estou um pouco melhor, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse plantio agora. Estou plantando flores agora, mas elas só vão nascer lá na frente. Então, por enquanto, a gente às vezes ainda está recolhendo aí uns carrapichozinhos, né? Mas a gente já está colhendo, né? E estamos preocupados com aquilo que nós estamos deixando, né? Que semente é essa que a gente está colocando e como que nós estamos cultivando isso? Então, prestar atenção. Não mais é nosso dever aqui preocupar com aquilo que estamos colhendo, né? Mas sim com a semente que a gente está deixando, tá? É muito importante isso daí. E dando continuidade, no item 10, ele traz, né, no Código Penal da Vida Futura, que o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. Então, seja como um espírito desencarnado ou estando encarnado, o ser ele vai enfrentar seus próprios defeitos e suas limitações a todo tempo. Então, né, a gente tem que lembrar que a ideia não é que a gente vai virar anjo da noite para o dia, mas vai ser considerado o nosso esforço em enfrentar nossas imperfeições,
nossas limitações, né? Às vezes tinha um determinado comportamento e eu estou me esforçando para melhorar, para sair de um determinado vício, para abandonar uma determinada característica, né, que não é tão interessante que a gente já o tenha. Então, Kardec destaca que pelo tipo de prova na vida física, a gente pode fazer inferências, né, sobre os principais erros da vida anterior e os problemas intelecto-morais que ainda carregamos conosco. Então, lembra lá da história dos carrapichos? Então, se a gente ainda está colhendo alguns carrapichos, né, acontecem conosco coisas que a gente não desejaria, é porque isso está relacionado com as nossas atitudes de anteriormente, né? Então, todas essas provas, né, nessa nossa vida física, principalmente, elas vão dar essas pistas daquilo que a gente precisa melhorar, né? Então, eles mesmos vão mostrando esse encaminhamento daquilo que eu posso fazer de melhor, né, para abandonar essas limitações e tornar essas limitações não mais isso, né? A gente passar dessa etapa e nos tornar melhores do que já fomos, né? Então, prestar atenção naquilo que nos acontece, né? Nem tanto aquilo que nos acontece, mas prestarmos atenção em como reagimos àquilo que nos acontece, né? Então, as provas são colocadas a todo momento. No item 11, né, diz que a expiação, ó, gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser trazer alguma coisa, é só abrir o áudio e falar, tá? Isso aqui é para todo mundo que quiser participar também. A expiação, ela varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. Então, reforçando aquilo que a gente acabou de falar, né? É tudo uma questão de equilíbrio. Então, a expiação, né, a maneira como você passará por essa experiência, vai ser de acordo com a gravidade da sua falta. E ela pode se desdobrar em várias expiações, né? Então, tal como na justiça dos homens, o tipo de falta e a maneira pela qual ela foi cometida, assim como contextos atenuantes ou agravantes, são considerados na definição do processo expiatório. Então, esse contexto é trazido de uma maneira muito interessante lá no Livro dos Espíritos, que destaca a relevância da intenção junto à ação encetada. Quer dizer, se você, às vezes, né, atuou como sem perceber e sem a real intenção de praticar o mal, né? Ou quando você tinha realmente a intenção de fazer uma prática do mal. Igual quando às vezes a gente vê lá nos crimes, né, tem lá assim, culposo, doloso, às vezes a pessoa provocou algo onde ela não tinha intenção, e outros onde ela realmente tinha a intenção, né? E a gente vai demonstrando aí, às vezes, alguns processos de melhoria que às vezes a gente vai ter, né? Numa reflexão que a gente fez até no último estudo de quinta, que falava assim, se fosse em outros tempos, eu tinha lá e tinha batido na pessoa, dessa vez eu só imaginei bater. Então, é como se fosse assim, melhorei já um pouquinho. O ideal é que eu nem imaginasse bater, não é assim? Então, é mais um percursozinho aí que eu preciso fazer. Né? Se eu ainda imagino a prática do mal, meu pensamento ainda está ruim, né? Então, não cheguei às vias de fato, mas eu cheguei a programar isso na minha mente. Então, eu tenho que chegar ao ponto de entender que eu não preciso praticar esse mal, eu não vou devolver, né, na mesma moeda aquilo que me foi feito, porque esse não é o entendimento correto que a gente deveria fazer das coisas. Então, traz esse esclarecimento aí sobre a questão da expiação. Continuando aqui, e aqui ele acrescenta uma coisa muito interessante, que é importante a gente acrescentar que uma falha considerada relativamente aceitável para um espírito
de uma evolução mediana, pode ser como extremamente dolorosa e lamentável para um espírito que esteja numa maior evolução. Então, aqui, ó, a gente tem um quadro da evolução espiritual. A gente está caminhando aqui, ó, da animalidade para a angelitude, que é o que se espera, né? Sermos anjos, né? Nessa caminhada. Então, ele coloca o quê? O que é interessante? De acordo com as sucessivas reencarnações, né? A gente vai tendo uma progressão infinita e nunca retroativa, o que já é muito bom, né? Então, a maneira como estamos hoje encarnados representa a nossa melhor versão. Então, a gente quer, pelo menos, desempatar disso aqui e se tornar uma pessoa um pouquinho melhor, né? Então, quando a gente está aqui nesse próximo dessa animalidade, quer dizer o quê? Que a gente ainda está muito ligado à questão material, né, sendo muito influenciados pela lei de causa e efeito. Por quê? Porque ainda causamos muitas coisas ruins, né? Aqui ainda estamos sob o efeito da ignorância, da irresponsabilidade, né? Muito da prática e muito do instinto. E quando a gente se aproxima da angelitude, a gente vai ter que a gente está mais ligado à espiritualidade, nós somos mais influenciados pela lei de amor, né? Temos mais conhecimento, mais consciência e sabedoria e razão. Então, os nossos atos são muito mais coerentes, né? Porque a gente já sabe o que é que nos aguarda lá na frente. Então, se a gente parar para pensar, né? Hoje, no mundo de provas e expiações, como a Terra se encontra, a gente tem orgulho, vingança, né? Nós temos a raiva, todos esses sentimentos que ainda perpassam por nós, inveja e outras coisas mais. Pode ser que no mundo de regeneração, que é uma nova escala, quem estiver nessa frequência aí, vibrando esse tipo de sentimento, vai estar destoando. Pode ser que não esteja lá. Vai ter que ir de novo para outro mundo de provas e expiações, aonde a vibração está mais alinhada com esse tipo de pensamento, né? Então, uma pessoa que pensa em vingança não tem condições de ir para um mundo de regeneração, não tem? Lá a gente já tem outros pensamentos, né? Já pensou se está lá no mundo de regeneração, ainda com inveja, e fala assim, nossa, mas você ainda tem isso? Chegar ao ponto de falar assim, né? Igual às vezes hoje a gente vê com repulsa atitudes da pessoa ir lá e matar o outro, né? Assassinar de maneira fria. E a gente fala assim, nossa, mas hoje a gente não está mais nesse estágio. É a mesma maneira que olharão para nós, né? Quando enxergar que nós ainda tenhamos esse tipo de sentimento. Então, essa questão de como enxergar essas falhas, né? Seria assim inconcebível você ver um tipo de sentimento desse, né? Numa pessoa que está num grau mais avançado, né? De espiritual. E o item 12, que traz, né? Que não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá uma recompensa a todo ato meritório, segundo o seu valor. Então, todas as circunstâncias que estão associadas à falta, assim como o nível evolutivo de quem pratica, né, influenciam diretamente no grau de responsabilidade associada a tal equívoco, né? Então, olha que reflexão bacana que ele traz para a gente, né, nesse sentido. De novo, reforçando que aquilo que nos acontece, sofre um dinamismo. Pode ser que eu teria uma aprovação muito pior para eu poder passar numa determinada época da minha vida, mas pelo fato de eu ter sido uma pessoa boa e ter feito mais coisas positivas, pode ser que eu tenha essa expiação abrandada pelos atos que eu pratiquei, né? Então, a gente pensar nisso. Ou pode ser que eu tenha que, né, impedir várias ações, justamente porque eu poderia cometer erros maiores, né? Então, é importante essa avaliação. E o item 13
né, que é o último de hoje, fala que a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é prescrita, né? Não tem lá, você vai ficar até X tempo pagando por esse mal. O que Deus vem nos exigir, por termos de sofrimentos, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então, quanto mais rápido eu me regenerar, mais rápido eu fico livre desse castigo, desse chamado castigo, né? Então, quem vai definir isso? Nós mesmos, é o nosso espírito, porque nós somos o árbitro da nossa própria sorte, né? Então, a gente pode prolongar os sofrimentos se a gente continuar, insistir nesse mal, ou a gente pode suavizar e até anulá-los praticando o bem, né? Então, tudo depende só da gente, né? Nós não somos vítimas das circunstâncias, como diz a música. Pelo contrário, nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Então, o objetivo da nossa existência, dessa experiência, é evoluir, né? Então, toda expiação pode ser considerada uma prova, porque ela visa o quê? Toda vez que me vem um desafio, é porque eu estou diminuindo ali aqueles débitos que eu preciso passar, né? Então, vai atenuar, ou vai suspender esse defeito, suprimir esse defeito, né? Ou vai me forçar a desenvolver uma virtude para eu anular esse defeito que eu tinha, né? Às vezes a gente fica toda hora pedindo, me dá paciência, Senhor, me dá sabedoria, e aí, a hora que vem o teste para você provar se você está paciente, você xinga. Mas as provas vão vir para ver se vai testar sua paciência de verdade. Então, Deus, que é justo, só vai punir o mal enquanto ele existir. E deixar de o punir, não vai existir mais. Então, ele só vai fazer com que esse mal perdure enquanto subsisti-lo, ou ele vai diminuir de intensidade à medida que ele decresça. Então, é por uma questão de equilíbrio, né? O mal vai se dissolvendo à medida que se pratica o bem. E Chico deixou uma frase tão bacana que eu deixei aqui para a gente guardar hoje, que diz que o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Então, se você sai e faz o bem em algum determinado momento da sua vida, isso vai voltar para você, né? Então, a gente sempre tem que pensar, o bem que eu praticar vai ser meu advogado em qualquer parte. E ele coloca que a prática do bem, simples e infatigável, olha aí, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, vai a nível de célula, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo, melhorado e mais nobre amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Uma das coisas que me fez lembrar essa frase é que, apesar de todas as fragilidades que ele tinha, né, que, por exemplo, Divaldo Franco tinha, outros exemplos de caridade que a gente tem, Irmã Dulce, Gandhi, quantos nomes, e o próprio Jesus, você nunca os via tristes, e eles nunca ficavam. Olha, Jesus nunca ficou doente, né? Pelo tempo que ele ficou conosco. Então, demonstrando o quê? Essa questão de que interfere nas nossas funções celulares o pensamento no bem, né? Então, é o que a gente deixa, né, para os nossos ensinamentos da noite de hoje, ok? Alguém quer fazer algum comentário? Senão, eu vou fazer a prece para a gente encerrar. Fique à vontade.